dois caminhos, uma escolha. Qual é a visão de Deus sobre você? No capítulo 1 do livro de Salmos, a palavra de Deus diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, diz a palavra do Senhor, perecerá. Que Deus aplique a sua palavra em cada coração, no meu coração, no seu coração, nesse dia tão especial. O tema dessa reflexão é esse: dois caminhos, uma escolha. Será que você já tem feito a escolha mais importante da vida de uma pessoa? E que escolha é essa? Que escolha é essa que é mais importante na vida de uma pessoa? Todos nós devemos escolher na nossa vida particular a quem servir e adorar. A escolha de servir e de adorar é nossa. Essa é uma prerrogativa nossa. Essa é uma escolha pessoal, particular, nossa. Você já escolheu a quem quer servir? A quem quer adorar? Você adora ídolos ou você adora a Deus em espírito e em verdade? Todos devem escolher na vida, tomar a grande decisão, fazer a grande escolha na vida. Ser ou não ser instruído pelas sagradas escrituras. É uma escolha sua. Você vai deixar que Deus instrua a sua vida por meio das sagradas escrituras? Você crê que esse livro é totalmente a palavra de Deus, ou você crê que esse livro contém a palavra de Deus e não é? Nós cremos que ela é, de Gênesis a Apocalipse, a total palavra de Deus de forma absoluta, inerrante. Ela é de inspiração plena pelo Espírito Santo de Deus. Paulo disse em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação. E ela é apta também para nos amadurecer. Então, qual é a sua escolha? Deixar que Deus conduza a sua vida? O primeiro Salmo 1, parece ser a introdução de todo o livro dos Salmos. 150 salmos. E esses 150 salmos, a partir do versículo 1, tem uma divisão. Trata-se de um desafio claro, direto. A quem eu vou servir? Ou vamos fazer parte da congregação dos justos, ou vamos fazer parte do povo de Deus, daqueles que servem a Deus, que caminham rumo à eternidade, daqueles que são, ou nós fazemos parte da rotina dos ímpios. De que lado você está? De que grupo você pertence? Eu não estou falando de uma igreja, de um credo religioso. Eu estou falando da escolha mais importante da vida de uma pessoa. Não é passar na faculdade, não é ter um carro novo, não é ser bem sucedido na vida profissional ou familiar. Eu estou falando
a coisa mais nobre que o ser humano tem na vida é a escolha de morar no céu. E essa escolha é nossa. Este é o dilema de todo ser humano: escolher de que lado ficará. Ou você escolhe estar do lado de Deus, ou você escolhe estar do lado do mundo. Ou você é amigo da noiva de Cristo, a igreja, ou você é amigo do inimigo da noiva de Cristo, que é Satanás. De que lado você está? Quem é aquele que te guia? Quem é aquele que instrui o seu coração? É a palavra ou o seu eu? No seu peito há uma cadeira, há uma poltrona. Quem está sentado nessa poltrona? É o seu eu ou é Cristo? É uma pergunta extremamente importante. E um dia você vai ter que responder. Aqui está a diferença no Salmo 1. A diferença que existe entre o cristão justo e o incrédulo ímpio. Aqui é a grande diferença. Não existe coluna do meio. Ou você é, ou você não é. Ou você pertence a Deus, ou você pertence ao diabo. Jesus disse para os fariseus, em João 8:44, ele disse: vós sois filhos do diabo. De quem você é filho? A quem você pertence? Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse: eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Quem é uma pessoa? Não é um sistema, não é uma igreja. Ele se refere à pessoa soberana do Senhor Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo era um cristão extremamente cristocêntrico. Ele centralizava a sua vida na pessoa de Cristo. Quando nós olhamos de uma forma geral para a humanidade, há muitas divisões em nosso mundo. Quando nós estudamos as pessoas, os costumes, as tradições e as raças. Há muitas raças, existem muitas classes sociais no planeta. Na Bíblia, só há 2 tipos de pessoas apresentadas no livro dos Salmos. Só apenas isso: o justo e o ímpio. A quem você pertence? A que grupo você está? O grupo dos justos, dos convertidos, dos salvos, dos redimidos, ou o grupo daqueles que não fazem parte do reino de Deus? Desde que Adão foi expulso do jardim, por não obedecer à palavra de Deus, toda a humanidade tem estado dividida em 2 grupos: os que obedecem à palavra e o grupo que não obedece à palavra, que não crê na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. No Salmo 1, nós temos a expressão de bem-aventurado, diz, bem-aventurado aquele. São pelo menos, essa expressão aparece mais de 20 vezes que é utilizada no livro de Salmos. Bem-aventurado. O homem com Cristo é encontrado no estado de felicidade, mesmo que o contexto em que ele vive seja diferente. O que faz a gente ser feliz, contente, não são as coisas que acontecem ao nosso redor. Não é a minha conta bancária, não é o teu emprego bom, não são os meus amigos, não é a minha esposa que me faz feliz e contente, não. Diz a Bíblia no livro de Atos, capítulo 16, que Paulo e Silas, eles estavam presos em Filipos, em Roma. E diz a Bíblia que eles receberam chibatadas, açoites. As Escrituras mostram que havia vergões, relata para nós Atos 16, vergões em suas costas, das chibatadas pelos romanos. Mas o que nos impressiona é que a alegria de Paulo e Silas
não dependia das circunstâncias, dependia do Senhor. A Bíblia diz que Paulo e Silas, à meia-noite, eles oravam e cantavam louvores a Deus. A grande pergunta é essa: de onde vinha essa alegria? Esse gozo, esse regozijo, esse prazer pela vida, vinha de Cristo. Não vinha dos donativos que Epafrodito tinha levado para ele na prisão. Não, vinha de uma pessoa, a pessoa de Cristo. É importante isso. O cristão, ele é bem-aventurado, diz, bem-aventurado significa feliz. Essa é uma grande realidade, uma grande verdade. Mas a pergunta é essa: por que o cristão é feliz? Por que nós somos felizes? Não é por ser rico, porque muitos cristãos são pobres e são felizes. A nossa felicidade não está porque eu tenho coisas, eu tenho riquezas, eu tenho fortuna. Não é por ser famoso, porque muitos cristãos são desconhecidos e são felizes. Não é a fama, não é o dinheiro que me faz feliz, não por ser isento de tribulação. O cristão não passa por tribulação ou não fica doente, nada disso. Ficamos doentes, temos tribulações, temos perseguições. Muitos cristãos são atribulados e são felizes. Paulo é um exemplo para nós. O cristão é feliz não porque não tem inimigos, pelo contrário, nós temos muitos inimigos. O cristão, ele é feliz, independente dessas coisas e muitas outras coisas. Quero tirar do Salmo 1, desses 6 versículos, algumas lições indispensáveis para a nossa vida espiritual. A primeira coisa que eu aprendo aqui no Salmo 1 é que as coisas que o justo não faz. Quais são os princípios, os conselhos de Deus para nós que somos crentes, somos cristãos? Qual o primeiro conselho? O primeiro conselho aqui, a primeira coisa que o justo não faz, diz a Bíblia no versículo 1, ele não anda no conselho dos ímpios. É por isso que nós somos cristãos, somos diferentes, porque nós não andamos no conselho daqueles que não são de Deus. O Salmo 1 diz assim para nós: os ímpios são aqueles que não têm relacionamento com Deus. Ímpio aqui é o incrédulo, é aquele que ainda não está na família de Deus, aquele que não foi adotado na família de Deus, aquele que ainda não abriu o seu coração para Jesus. Esse é o ímpio, é aquele que caminha em passos largos para a eternidade sem Deus. Você é diferente? Alguns conselhos são que os descrentes dão para nós 24 horas. Alguns conselhos que a gente recebe muito, né? Vai, casa-se com ela. Se não der certo, vocês se separam. Casamento não é tão importante. Namora, fica. Se não der certo, abandona. Esse é um dos conselhos que nós recebemos dos ímpios. Mas a Bíblia diz que o casamento é digno de honra. 13:4 de Hebreus. O matrimônio é extremamente bem-aventurado aquele que faz tudo isso aos olhos de Deus. Você precisa ser feliz. Faça tudo o que o seu coração mandar. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Namore. Se você gosta de outra mulher, 2 mulheres, namorem. 2 homens. Você pode beber, você pode fumar. O importante é você ser uma pessoa feliz. São alguns conselhos que nós recebemos dos ímpios. A Bíblia diz assim, em Provérbios 1:10, filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Provérbios 1:10. Tantos conselhos, tantos princípios que o mundo tenta incutir em nós como cristãos. É por isso que esse mundo está perdido.
A ideia de família está sendo desprezado pela sociedade, pela mídia. Nós sabemos disso. A luta para manter a família, a ideia de homem e mulher. A segunda coisa que o justo não faz, o que ele não faz? Versículo 1 do Salmo 1. Não se detém no caminho dos pecadores. Isso é importante para nós. É um princípio do cidadão do céu. Se você vai para o céu, como Paulo, Pedro e tantos outros, lembre-se desse conselho. O homem de Deus, a mulher de Deus, eles não se detêm no caminho dos pecadores. Você tem dado ouvido aos ímpios? Quais são os conselhos que os ímpios têm dado para você e você tem atendido prontamente? A Bíblia é o nosso livro de instrução, de conselho. A Bíblia nos ensina, ela nos instrui, ela nos exorta. A Bíblia é o nosso mapa. O salmista disse assim: guardo no coração, no Salmo 119, versículo 11, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Onde é que eu guardo a palavra? No meu coração. Para guardar eu preciso ler, memorizar as Sagradas Escrituras. A pergunta importante que eu quero fazer para você nesse dia: por que não se deter no caminho dos pecadores? Por que a Bíblia diz que eu não devo me deter nos caminhos dos pecadores? Porque o caminho dos pecadores está na contramão dos caminhos de Deus. Nós remamos contra a maré. Nós andamos no caminho da contramão do mundo. O mundo não fala a nossa linguagem. Ela não crê como nós cremos. Diz a Bíblia que esse mundo está entesourado o quê? Para fogo. 2 Pedro 3, do 7 a 10. Nós não temos nada a ver com esse mundo. Jesus disse que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós pertencemos a uma outra pátria. O Salmo 15 mostra algumas evidências do cidadão do céu. Você vai morar no céu? A quem você está esperando? O noivo ou o inimigo do noivo? Eu espero o noivo, que é Cristo. Ele virá buscar a sua noiva, chamada o quê? Igreja. Não compactue com o inimigo do noivo, que é Satanás. Em 1 João 2, João diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse mundo não nos pertence. É hora de decisão. É hora de nos desprender daquele que é mundanismo na minha e na sua vida. O caminho dos ímpios é um caminho que egocêntrico, de egoísmo. As pessoas só olham para o seu umbigo, para o seu eu. É um caminho de orgulho, avareza, cobiça e inveja. Esse é o retrato do nosso mundo, do nosso planeta. A terceira coisa que o justo não faz, o que ele não faz? Versículo 1, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Quando a Bíblia fala aqui de escarnecedor, é uma pessoa que gosta de zombar, é uma pessoa que gosta de criticar as coisas de Deus. Será que essas pessoas servem para estarem conosco? Fazerem parte do nosso ciclo de amizade? Claro que não. Eu posso falar com elas, mas eu não posso tê-las como pessoas do meu ciclo de amizade. Cuidado com isso. Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado. Cuidado. Um abismo chama outro abismo. Muito cuidado com isso. Quantas pessoas que estavam nas igrejas boas, com doutrinas boas, muitas dessas pessoas estão no mundo porque deram ouvidos à voz do ímpio, do inimigo de Deus. Quando a Bíblia fala aqui,
a roda dos escarnecedores é a reunião dos zombadores que ridicularizam a Deus. São aqueles que zombam de Deus, que zombam da Bíblia, que zombam da nossa igreja, do nosso povo. Cuidado! Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Eu não posso compactuar. Eu não posso ser conivente com um sistema que é contra Deus. Quando vejo muitos cristãos que abraçam toda a ideologia petista, que é da esquerda, que crê no aborto, que crê no homossexualismo, e tudo isso e muito mais. Mas como eu sou um cidadão do céu, como eu sou, vou morar no céu, eu posso abraçar aquilo que Deus não abraça? Eu tenho que ser diferente do mundo. Eu não posso, seja qualquer partido, seja da esquerda ou da direita. O meu partido é Cristo. O meu padrão é a Bíblia. Tudo aquilo que a Bíblia reprova, e pode ter certeza absoluta de que a Bíblia reprova todo o projeto da esquerda, que a esquerda é contra Deus. A esquerda, ela crê a doutrina de Karl Marx, não crê na doutrina de Cristo. Cuidado com isso. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo ao diabo. Ou eu sou de Deus, ou eu sou de Satanás. Não existe dois pensamentos. Lembra de Elias no Monte Carmelo? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Foi a argumentação de Elias para com a nação de Israel. Se vocês querem servir Baal, sirvam. Se vocês querem servir a Deus, sirvam. Mas vocês precisam tomar uma decisão. Eu digo exatamente agora para muitas pessoas que estão querendo servir a Baal e a Deus. Não pode. Ou você serve a Deus ou serve ao diabo. Eu creio que é impossível um cristão autêntico, verdadeiro, que vai morar no céu, que é amigo de Cristo, ele abraçar a ideia comunista ou petista. Jamais. Porque certamente o próprio Deus reprova, condena todo projeto da esquerda no Brasil. Seja diferente, seja de Cristo. Olha Paulo, seja cristocêntrico. Paulo disse: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Cuidado com isso. O justo é feliz porque não está nesse meio. Pelo contrário, tal ciclo só lhe traria o quê? Infelicidade. Agora, as coisas que o justo faz, o que nós falamos até agora, são as coisas que o justo não faz. Mas o que é que ele faz? Se ele não faz essas coisas, mas o que é que ele faz? Versículo 2. Olha o versículo 2 do Salmo 1. Diz assim: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. O maior prazer de um cristão está focado nas Escrituras, na palavra de Deus. Você tem prazer na Bíblia? Você tem fome pelas Escrituras? Você gosta de estar com Deus? Você gosta de ouvir a carta de amor de Deus, que é a Bíblia? Onde está o seu maior prazer? Nas redes sociais? Nas plataformas de filmes? Com os amigos? Na igreja? Eu acredito piamente que o maior prazer de um cristão é quando ele está em comunhão com Deus através das Escrituras. É impossível ser crente sem sentir fome pelas sagradas Escrituras. Se você vai morar no céu, você precisa gostar de ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus não é a voz da igreja, não. A voz de Deus é a Bíblia, é a palavra do Senhor. Jesus disse isso, ele disse: examinar as Escrituras. Quem disse? Jesus.
porque julgais ter nelas o quê? A vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. A Bíblia é o nosso GPS, é o nosso mapa para nós chegarmos nos céus. Não existe outro meio, porque esse livro fala de Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. É a Bíblia que nos ensina. Não adianta você olhar para a igreja, seja batista, seja católica, seja qual for. Você precisa olhar para o soberano do universo. E essa pessoa é Cristo. Então o salmista, versículo 2, diz as coisas que o justo faz. Somos felizes, não simplesmente porque não fazemos certas coisas que os outros fazem. Não é isso que traz felicidade. Eu não fumo, eu não bebo, eu não ando na prostituição, eu sou uma pessoa honesta, eu cumpro os meus deveres, bacana. Todo mundo faz isso, é obrigação nossa. Os justos são felizes não só porque evitam o pecado, não somente isso, não somente porque nós evitamos o pecado, mas também porque especialmente esse justo, esse crente, ele anda na lei do Senhor. Ele tem prazer de aplicar as sagradas escrituras na sua vida 24 horas. O prazer, como diz o versículo 2, a alegria, o entusiasmo, a felicidade do justo. Onde está? Versículo 2: o seu prazer está na lei do Senhor. Você tem prazer? Você tem fome por Deus? Você tem alegria de ler a Bíblia? Qual é a sua alegria? Qual o seu gozo? Se o meu gozo é mais nos filmes, na TV, no Face, no Instagram, se a minha alegria são nessas coisas, cuidado. Eu posso ser uma pessoa extremamente religiosa e não cristão. Eu posso estar perto de Cristo como Judas, mas longe do céu. Eu posso estar remando para a terra prometida, como a nação de Israel, mas o coração no Egito. E diz a Bíblia que toda aquela nação ficou prostrada no deserto. Toda aquela nação que saiu do Egito ficou prostrada no deserto, exceto a minoria, Caleb e Josué. Só esses dois. E todos aqueles de 20 anos para baixo, todos entraram na terra prometida. Cuidado! Eu posso ser membro de uma igreja. Eu posso fazer parte do hall de membros de qualquer igreja. Eu posso ser um pregador. Eu posso ser um evangelista. Eu posso ser assíduo da igreja e até ser dizimista. E estar caminhando para o inferno. Não se engane com Deus. Porque Deus conhece o meu e Ele conhece o seu coração. Existem pessoas boas na sociedade. Eu conheço pessoas boas. Pessoas corretas que não bebem. Conheço muita gente que não bebe. Não fumam. Jamais provaram drogas. Pessoas que cumprem seus compromissos pontualmente. São honestos em cumprir seus deveres. Conheço muita gente. Mas não é isso que o salmista quer dizer. Só pode experimentar essa bem-aventurança os que o quê? Nasceram de novo. Essas coisas de ser uma pessoa honesta, cumprir meus deveres, é bacana. Mas isso não lhe dá passaporte para ir para o céu. Para entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. Ser um novo nascimento. Você jamais verá a Deus. Quais são as coisas que o justo faz? Primeiro, ele tem prazer na lei do Senhor. Lembra disso? Ele tem prazer na lei do Senhor. O que significa essa lei do Senhor? Qual é o pensamento do salmista no versículo 1, versículo 2, sobre a lei do Senhor? A palavra lei aqui, traduzida, vem do hebraico Torá, que significa toda instrução divina. Toda instrução, não apenas do Velho Testamento,
não apenas o Pentateuco, não apenas os 39 livros do Velho Testamento, mas eu creio toda a Bíblia. Toda a instrução que vem das Sagradas Escrituras, eu acredito que é a lei do Senhor que nos instrui, que nos ensina. O prazer e a alegria do justo está na palavra que procede da boca de Deus. É por isso que Jesus disse, ele disse, examinais a igreja? Não. Examinais a pregação do pastor Cosmo? Não. Também tudo isso é importante. Ele disse, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Examine, estude, seja como os crentes de Bereia. Paulo pregava e a igreja examinava se de fato e de verdade Paulo pregava aquilo que vem de Deus, todo o conceito de Deus. Aprenda a examinar as escrituras, a estudar, a ler. Esse é o prazer do cristão. A segunda coisa que o justo faz, qual é? Se alegra na palavra de Deus. Como está a sua leitura bíblica? Como é que está o seu devocional diário? Faço minhas as palavras de Lutero. Ou a palavra me afastará do pecado, ou o pecado me afastará da palavra. O pecado tem afastado muitos crentes da palavra, da igreja e daqueles que seguem o caminho de Deus. Por que a alegria do justo está na palavra de Deus? Por que a nossa alegria está centrada nas Escrituras? Primeiro, porque a palavra de Deus contém grandíssimas promessas tremendas para cada um de nós. O meu coração se alegra porque eu acredito piamente nas promessas que Deus tem para cada um de nós, especialmente para a igreja, para esse período da graça, da dispensação da graça, a época da igreja. Promessas tremendas, e essas promessas, elas aquecem o nosso coração. A gente precisa tirar os olhos do mundo e colocar os nossos olhos naquele que nos dá esperança, queridos. Quando você olha para o mundo, para a política, para a religião, para as igrejas, nós encontramos decepções, ficamos decepcionados com o sistema. Com Cristo não, com a palavra não. Aquilo que Deus promete, Ele vai cumprir. Nós temos uma grande promessa em João 1:12, de que se você crê em Cristo, se você abrir o coração para Cristo, diz a Bíblia que você se torna o quê? Filho de Deus. Mas a todos quanto receberam, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Por que são feitos? Porque não são ainda. Você é criatura de Deus. Você só passa a ser filho de Deus através de Cristo por adoção. Temos a convicção que fomos o quê? Perdoados. Nossos pecados, diz 1 João 9, foram perdoados. O nosso escrito de dívida foi pago por Cristo. 1 João 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda, o quê? A injustiça. É o sangue de Cristo. Não adianta você se curvar diante de um padre, diante de um sacerdote católico. Não adianta você pedir para que ele perdoe os seus pecados, porque ele não tem esse poder. Ele não tem essa prerrogativa. Essa prerrogativa foi dada unicamente à pessoa de Cristo. Só Ele tem um poder de perdoar os seus e os meus pecados, diz a palavra do Senhor. Temos também a certeza da nossa herança no céu, onde viveremos eternamente com Deus. João 5,24, nós temos uma promessa tremenda, uma promessa maravilhosa.
O texto diz assim, João 5:24, diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, é a Bíblia Sagrada, 66 livros, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Opa, entendeu isso? Você tem a vida eterna, é uma promessa de Cristo. Você não teve, você não terá, você tem. Tempo presente do verbo. Você passa a ter a certeza absoluta e inquestionável da vida eterna. E diz muito mais: não entrará em juízo, o camarada fica livre do trono branco, trono de julgamento condenatório. Ele vai fazer parte do tribunal de Cristo, que é a palavra bema, escatologicamente falando, onde ele vai receber seus galardões. Mas o versículo continua: tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Até então, você era um morto ambulante. Uma pessoa sem Cristo é um morto ambulante. Quando você abre o coração para Cristo, você passa a ter vida. Estava morto espiritualmente, agora você está vivo espiritualmente. Não só apenas fisicamente, mas aos olhos de Deus, você é uma pessoa viva. Você tem a garantia da ressurreição em Cristo Jesus. Mas João, capítulo 10, versículo 27 e 28, tem uma promessa também maravilhosa para aqueles que acreditam em Cristo. Por isso que a lei do Senhor, a palavra do Senhor, tudo isso é bálsamo para todos nós. O texto diz de João: em verdade vos digo, João, capítulo 10, diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. São promessas. São promessas, não são promessas de um político, não são promessas de um pastor, não são promessas eclesiásticas, são promessas de Deus, na pessoa de Cristo. A palavra de Deus contém para todos nós conforto, de que tanto necessitamos neste mundo cheio de tribulação e angústia, um mundo louco, sem esperança. A terceira coisa que o justo faz, qual é? Ele medita na palavra de Deus. Ele não só lê a palavra, ele medita. Meditar aqui é a ideia de, significa voz baixa, fala de intimidade com as Escrituras, significa demorar o pensamento na mensagem que estamos lendo, que estamos estudando. É você fazer como a vaca, ela come a ração, ela leva para o estômago, depois ela traz para a boca, chama que ruminar. Isso é ruminar. A gente precisa fazer isso com a Bíblia, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, trazer para nossa mente e tornar prática essa teologia, porque é essa teologia chamada Bíblia que vai transformar a minha vida e a sua vida. Esse livro, ele é fantástico. O justo faz isso. A meditação é o silêncio da alma, é a contemplação do pensamento que nos leva a ver o invisível e perceber o imperceptível. A Bíblia, ela abre nossos olhos, ela abre o nosso coração. No Salmo 73, diz que Asaf quase resvalava os pés, quase abandonava a fé, quase deixava os caminhos de Deus em ver a prosperidade dos ímpios. Os ímpios prosperavam e diziam: puxa, como, Senhor? Os caras crescem, ficam ricos e eu nada. Que Deus é esse? Ele estava começando a crer na teologia da prosperidade. Mas versículo 16 e 17,
ele entrou no santuário e Deus disse: Asaf, olha a sua riqueza, Asaf. Você é um camarada extremamente rico. A nossa riqueza vai muito além desse mundo. E Deus abriu os olhos de Asaf. E Asaf percebeu o quanto ele era rico. Porque quando ele entrou no santuário, ele percebeu a sua riqueza. Deus abriu os seus olhos. Ele atinou para aqueles que não têm Cristo. Às vezes nós estamos assim, olhando para os ímpios, que tem isso, tem aquilo, conquistam coisas, e nós começamos a invejar essas pessoas. Querido irmão, nós somos o povo mais rico do planeta. A nossa riqueza é incalculável. Vamos morar em ruas de ouro no céu daqui a pouco. As profecias estão se cumprindo. As profecias estão se realizando. Cuidado, se prepare. Diz a Bíblia que Jesus virá como fosse um ladrão de noite, sem aviso prévio. O ladrão, quando vai roubar, ele não manda um aviso prévio. Olha, hoje à noite estarei na sua casa, vou lhe roubar. Prepara um cafezinho, um pão de queijo. Ele não vai fazer isso. Ele vem às escondidas. Esse é o ladrão que faz isso. Então, Cristo também virá sem aviso prévio. A grande pergunta é: está preparado? Você está atento a esse respeito? Os impedimentos da meditação. Existem tantas coisas que impedem a nossa meditação, a nossa relação diária com Deus, com a Bíblia. Vivemos em um mundo agitado. Já acordamos perto do horário para trabalharmos. Não temos tempo de ler a Bíblia. Quando a gente chega, já vamos logo para a TV, assistir nossos filmes, os nossos seriados, não é isso? Cuidado. Se você não tem tempo para meditar na palavra e não tem desejo, verifique a sua fé. Talvez você seja um membro de igreja e não um cristão. Numa vida atarefada, os homens não têm mais tempo para meditar na palavra de Deus. O excesso de trabalho tirou tempo para meditar. Pastor, eu preciso ganhar mais. Eu preciso adquirir coisas. Eu tenho que pagar a prestação do meu carro. Eu tenho que dar uma vida melhor para a minha família. Cuidado. Você pode estar ganhando o mundo e perdendo a sua família. Noé é um grande referencial para todos nós. Ele ganhou a família e perdeu o mundo. Muita gente está perdendo a família e ganhando o mundo. A corrida por mais recursos para sustentar a família. O excesso de diversões, prazeres na vida, essas coisas todas. Por quanto tempo ele medita? Olha o texto. Constantemente, continuamente, dia e noite. O que significa isso? Meditar na palavra dia e noite. Todos os dias e o dia todo. Não significa que estaremos 12 horas por dia lendo a Bíblia. Não. Lê a Bíblia pela manhã. Medita no que você leu e guarde essa palavra em seu coração. Isso é importante isso. Acorde mais cedo, meia hora, 40 minutos. Leia um pouco as Escrituras. Se ajoelhe ali, se curve diante de Deus. Vale a pena. Deus é o nosso parceiro, é o nosso companheiro. O cristão é feliz porque não anda no conselho dos ímpios, mas anda sempre e constantemente no conselho de Deus. Diz a Bíblia, versículo 3, o que é que o crente é comparado? O que é comparável ao justo? O salmista, ele compara o justo com o quê? Olha o versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O crente, o justo, aquele que vai morar no céu, aquele que recebeu o Espírito Santo de Deus, aquele que anda nas passadas de Cristo, ele é comparado com uma árvore. Não uma árvore qualquer, não uma árvore seca, não.
Uma árvore que produz. O justo é como árvore. Por quê? Porque tem raízes. O crente é como árvore porque ele tem o quê? Raízes. A árvore está o quê? Plantada. A árvore está o quê? Firme, sólida, estável e é inabalável diante das fortes tempestades. Assim é um crente. Ele é como o bambu. Ele enverga, mas não quebra. O crente é assim. Ele passa por lutas, por batalhas. Eu estou travando uma grande luta contra algumas hérnias na minha coluna. Essas hérnias estão pressionando o meu quadril. Eu estou aqui à base de remédios. Se as fisioterapias não resolverem, estarei indo para a mesa de cirurgia muito em breve. Mas é isso. Ele se enverga, mas não quebra. Porque o seu foco é Cristo. Ele está focado em Cristo. Assim é um justo. Ele é como árvore. Ele tem raízes. Assim é um justo. Ele está plantado sobre a rocha. Ele não está plantado sobre a igreja, repito. Sobre um sistema. Sobre uma organização. O crente está plantado sobre a rocha. E a rocha é Cristo. A rocha não é Maria. A rocha não são os discípulos. A rocha não são os santos. A rocha é Cristo. É a nossa rocha. Não é Pedro. A igreja não está fundamentada sobre uma rocha pequena. Uma rocha chamada Pedro. Petros. Uma rocha, uma pedra jogável. Mas a igreja está fundamentada, solidificada sobre a rocha, e essa rocha é Jesus Cristo. A pedra angular da igreja é Cristo. Não é a linha papal, não são as freiras, é Cristo. Pense nisso, é isso que a Bíblia diz. Na Idade Média, um cristão foi preso e ameaçado porque não queria retratar de sua fé. Ele foi chamado diante das autoridades e disse: você precisa negar a sua fé. Se não renunciar à sua fé, você vai ser expatriado, você vai ser tirado daqui e você vai voltar para a sua pátria. Ou você vai ficar sem pátria. Você vai ser uma pessoa sem pátria. Ele respondeu com muita convicção: não ficarei sem pátria, porque sou cidadão do céu e a minha pátria está nos céus. O carrasco, as autoridades disseram: mandaremos confiscar seus bens. Você vai ficar sem nada. Você vai ser um zero esquerda, vai ficar pobre. O cristão respondeu: os meus tesouros estão no céu. E lá tem uma herança, o quê? Eterna. Você responderia assim? Onde está a sua herança? Onde está o seu coração? Está no céu? Mateus diz: onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Muitas vezes, o seu coração, o meu coração está aqui. Nos nossos brinquedos, naquele que nós conquistamos. Por último, eles ameaçaram de morte. O carrasco disse: se você não negar Cristo, nós vamos lhe matar. Ele respondeu: os senhores podem me tirar a vida física, meu corpo, mas a vida espiritual vocês jamais vão tirar, porque essa vida que eu tenho, a minha alma, está guardada pelo Senhor Jesus. Diz muito mais o Salmo 1, versículo 3. O justo é como árvore, porque tem o quê? Não apenas raízes. Ele é uma pessoa extremamente estabelecida no chão. Ele não é levado por qualquer sorte de doutrina. Além de ter raízes, ele tem fruto, ele produz. Todo cristão produz frutos. A árvore mencionada não é qualquer uma, né? Não é que está apenas ocupando o lugar, mas essa árvore produz frutos. Assim é um cristão. Ele é frutífero. Ele tem uma vida de santidade.
Ele lembra-se de Gálatas, ele é o Gálatas 5, 22 a 23 em pessoa. Ele produz amor, ele produz alegria, ele tem domínio próprio, ele é longânimo, ele é paciente, ele é uma pessoa que está vivendo a Gálatas capítulo 5, 22 e 23. Isso é o que demonstra que essa pessoa é um cidadão do céu. Mas Davi fala de uma árvore frutífera. Ele diz: assim é o cristão, ele dá o seu fruto, ele produz, repito, amor, alegria, ele tem paz, é uma pessoa longânima. O justo é como árvore porque não apenas tem raízes, não apenas produz frutos, mas também ele tem aparência. Olha o versículo 3: a sua folhagem não murcha. O cristão tem uma aparência não porque se veste bem, não porque fica endividado para ter uma roupa bonita, mas é uma aparência. Ele é diferente do ímpio. As pessoas percebem nele, não apenas pelas suas atitudes, mas pela sua fisionomia, que ele é um cristão, que ele é diferente. As folhas da árvore servem o quê? Para embelezar. Imagina uma árvore sem folhas. Também revela uma boa aparência. O cristão também revela uma boa aparência na vida dele. Ele tem uma aparência externa, sabe se vestir modestamente. Ele não se veste para chamar a atenção do povo, de forma indecente, de forma imoral, sem pudor. Tanto os homens como as mulheres sabem se vestir. Ele se veste para chamar a atenção não para ele próprio, para ele mesmo. Ele se veste, ele se comporta para chamar a atenção para Cristo, não para ele. Assim é o cristão. O cristão revela também a aparência interior, que se mostra o quê? No exterior. Versículo 3, ele diz que o justo é como árvore, porque tem o quê? Crescimento. Olha o versículo 3. O salmista diz: tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ele produz. Deus coloca a sua mão de graça. Deus abençoa a vida dele. A árvore está sempre crescendo. Ele nunca para de crescer, ele cresce. Um cristão que está ligado à videira, está ligado a Cristo, ele vai produzir frutos. Está ligado a Cristo. Ele produz. Ele não é um cristão estático, ele tem vida. Da mesma forma, o cristão sempre cresce. Mas em que sentido ele cresce? Como diz 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 18, ele diz: na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim é a vida do cristão. Essa é a primeira parte da nossa mensagem. A vida do cristão. Você é assim? A segunda parte da nossa mensagem será: como são os ímpios? Como é a vida de um ímpio? É o outro lado da coisa. Mas eu espero que você faça parte da congregação dos justos, aqueles que vão herdar a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Que esse desafio nessa manhã possa realmente incomodar o meu, o seu e o nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.